eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Eis aí a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Esta palavra é do Senhor, esta palavra não é minha. Apenas te peço inspiração, sabedoria, direção, através do teu Santo Espírito, para ministrar sobre a tua igreja e cumprir o propósito destinado para esta manhã. E muito obrigado, pois eu oro em nome de Jesus. A presença de Deus. Eu olhei, eu pedi você para contemplar esse irmão, porque às vezes a gente olha para a pessoa e não sabe a importância que esta pessoa é. A importância que ela tem na vida da igreja, a importância que ela tem de estar do seu lado neste momento. Pessoas que são inspiradas por Deus, pessoas que são guiadas por Deus, para ser um instrumento, um canal dele, para falar algo para a sua igreja, para falar algo para alguém que precisa. Talvez, nesta manhã, eu creio que não seja assim, mas se fosse assim, Deus quisera falar somente para uma pessoa, e as demais, Deus já falou, ou Deus vai falar. Mas talvez uma pessoa, e foi justamente isso que aconteceu no texto que acabamos de ler. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Eu estou carregando essa bênção há 2 semanas, falei com o pastor, eu pensei que eu ia pregar domingo passado, mas era Talita, e eu já estava preparando o sermão, eu deixei o sermão, já estava pronto. Quando eu cheguei, eu falei, cara, de manhã, no domingo pela manhã, mas eu que errei, não foi ninguém que tomou a frente, não. Mas eu já tinha preparado lá atrás aquilo que seria um instrumento nesta manhã. Eu estava carregando a benção. Imagine carregar a benção. Eu estou sendo instrumento de Deus para carregar essa benção para você nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Mas ele estava ali conduzindo o rebanho do seu sogro. E lá no monte, ele vê algo sobrenatural acontecer. A teofania de Deus, quando Deus resolve, quando Deus quer, quando Deus almeja, quando Deus é Deus, faz o que quer, na hora que Ele quer, na forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E quem é homem para tentar querer ser Deus, ou querer mandar em Deus? Eu já estou começando a entrar no ambiente que Deus queria. É um ambiente espiritual, que não está nos nossos olhos. Não vamos contemplar com os olhos, mas vamos contemplar com o nosso espírito aquilo que Deus está falando. Quando eu falei isso, é para você contemplar quem é esta pessoa nas mãos de Deus. Quem era aquela sarça para Moisés e para aquele povo? Nada. Algo insignificante, algo que não varia, não teria valor algum. Se aquela sarça ou aquele mato, aquele árvore com espinho, se tivesse algum valor, ela não estaria ali. Valor para os homens, né? Porque o homem ia pegar, o capitalismo ia pegar, ia vender para agariar fundos. Mas como era insignificante para os homens, mas de grande valia para Deus, está entendendo a mensagem? Insignificante para os homens, mas de grande valia para Deus. Por causa da presença de Deus. A presença de Deus transformou aquela sarça, aquele espinheiro, algo valoroso. Aos olhos do homem, não tem valor algum. Aos olhos de Deus, de grande valia. Talvez aos seus olhos, quando eu pedir, contempla. Talvez aos nossos olhos, mas para Deus tem um valor significativo. E quando Moisés observa, diz o texto que Deus chama um anjo do Senhor, mas era o próprio Deus, na sua teofania, se apresentando ali, se transformando em forma humana, ou forma de voz humana. Ele chama Moisés 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória. Moisés, Moisés. Talvez aos olhos de Moisés, Deus não está nem aí, não me conhece. Deus me abandonou lá, eu fui no rio, desci o rio, as parteiras estavam, algumas matavam as crianças, veio a ordem para matar as crianças, mas Deus estava com Moisés. Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está com a igreja, Deus está com o seu povo, Deus está com a humanidade, não abandona, Deus está sempre presente. E ali
chama Moisés. Moisés, algo interessante também nesse texto. Ele fala, tira as sandálias, porque este lugar é santo. Este lugar é consagrado. Este lugar é separado. Este lugar é um lugar especial. Este lugar é um lugar escolhido por Deus. Este lugar foi o lugar que Deus escolheu, se propôs para falar com Moisés. Este lugar é santo. Este lugar é santo, as pessoas são santas. Deus escolheu você. Deus escolheu você para estar acompanhando este culto. Deus escolheu o pastor para estar aqui nesta manhã. Deus escolheu talvez esse homem insignificante para alguns, mas para Deus, um grande poder dele, uma grande e poderosa arma nas mãos dele. Eu peço você me ajude em oração, porque todo dia eu estou orando lá no centro da cidade. Eu estou orando pelo Rio de Janeiro, estou orando pelo prefeito do Rio de Janeiro, estou orando pelo governador do Rio de Janeiro, estou orando todo dia. Não vou falar o horário não, mas todo dia. E quando você ora, sempre vem retaliação. E às vezes Deus coloca pessoas para vir até você, para receber a oração, para ser abençoado. Talvez insignificante para alguns, mas para Deus, pessoas precisando de restauração de lar, pessoas precisando de uma palavra amiga, pessoas precisando de um conforto, de um consolo, pessoas que chegam talvez chorando, precisando de um socorro imediato. Me ajuda que eu estou precisando. Não dizendo com a palavra, mas dizendo nos procedimentos. E talvez você se ache insignificante, mas Deus tem algo maior na sua vida. E ali se apresenta o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. Eu creio, e eu creio que você também crê nisso, tudo na nossa vida tem um propósito ou um fim determinado por Deus. Tudo na visão calvinista, e eu estou começando a acompanhar, tudo já está feito por Deus, nós não sabemos, mas Deus já fez tudo, já preparou tudo, já está tudo pronto. Ele preparou a terra e colocou, vou colocar o ser humano lá, puf, e fez tudo. Tudo foi feito por Deus e para Deus, tudo é por Ele e para Ele. Quando Deus resolve se apresentar para algum ser, ou alguma pessoa, Ele tem um propósito divino, ou um propósito supremo do universo, é um propósito dele, um propósito do supremo do universo, que é o nosso Deus. E ele resolveu marcar uma audiência com Moisés, com o futuro líder hebreu. E no texto relata, olha, eu estou vendo o meu povo, eu estou acompanhando o sofrimento do meu povo. Moisés, eu estou vendo tudo o que está acontecendo com o meu povo está me clamando, meu povo está me buscando, e eu estou preocupado com ele. Olha, Moisés, eu vou te levantar. Tem um propósito divino, aquele encontro teve um propósito divino. O encontro de Deus contigo, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, nesta manhã, tem um propósito divino. Mas pastor, o que é? Deus não falou comigo. Apenas siga o fluxo das águas e deixa Deus te conduzir. Ele vai te colocar no momento certo, na hora certa. Eu estou indo para a água turva, continua indo. Eu estou indo para a água cristalina, continua indo. Eu estou indo por um caminho cheio de espinho, continua indo. Interessante que quando eu recebi a incumbência de trazer a mensagem, eu ia falar sobre as sementes que foram lançadas. Aí eu veio a preocupação. O problema estava com a semente, que é a palavra, ou o problema estava nos lugares que as sementes foram lançadas? O problema estava no lugar que as sementes foram lançadas, porque a palavra caiu em terra, caiu nas pedras, caiu nos espinhos. Aí eu trouxe para a minha vida. O problema está, talvez seja onde nós estamos andando. O problema está talvez no caminho que eu estou andando. Acho que não tem problema nenhum comigo. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você olha o caminho, está turbulento, está tremendo, está terremoto. Continua, porque o problema não está com você. O problema está no caminho. Vai se ajeitar o caminho, vai corrigir o caminho, vai chegar um caminho. O engarrafamento está aqui, mas não lá na frente. Deus está vendo lá na frente, mas vamos correr. Deus tem esse propósito. A sarça ardente, talvez um espinheiro, um símbolo, aquela sarça é um símbolo da presença de Deus.
Talvez a pessoa que você esbarra contigo no meio da rua, aí você... A igreja anda em 2 pilares sustentados pela palavra de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. 2 pilares que sustentam a igreja do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, aqueles que andam lá fora, como assim, são os 2 pilares que não pode ser derrubado. Se derrubar, derruba a igreja, derruba Deus, derruba todo mundo. É amar a Deus, é o tempo todo: eu amo a Deus, eu amo a Deus. É o que nós declaramos hoje aqui nesta manhã. Estamos declarando: o reino dele vem, a gente ama a Deus. E ao próximo, o próximo é aquele que anda ali fora. O próximo é um mendigo, o próximo é abandonado, o próximo é aqueles que são abandonados pela sociedade. O próximo é aquele que são excluídos. Nós somos inclusivos. Eu sempre falo com a Nilda, com a minha esposa: nós temos que incluir pessoas, não importa o que fazem, não importa o que realizam. Esses dias, lá embaixo, na hora do almoço, eu perdoei um homem com as suas idades de 50, 60 anos, que ele tinha cometido algo delituoso lá atrás comigo. Não vou contar aqui não o que aconteceu, mas algo grave que me tirou do sério. Eu não era nem cristão, imagine um não cristão, e o cara comete uma coisa horrível, né? A ponto de você se explodir, querer partir para cima dele e cometer algo mais sério. Lá atrás aconteceu isso, mas eu não fui ao vias de fato, né? Mas aí eu tive a oportunidade de ir lá no rancho, eu encontrar com essa mesma pessoa, eu falar assim: olha, lá atrás você fez isso, mas eu te perdoo. Talvez aquilo estava aqui dentro já há bastante tempo. E eu falei para ele, mas eu não me lembro de ter feito isso. Não tem problema, mas eu lembro. Eu estou te perdoando, para que também não fique aqui dentro, guardado. E eu tive a oportunidade de perdoar ele. Mas, infelizmente, no decorrer do tempo, ele foi cometido de Covid e veio a óbito. Aí imagine se eu não perdoo, imagine se eu não libero o perdão. Como é que ficaria o meu sentimento? E aquilo guardado. Toda vez que eu via ele, eu lembrava. Toda vez que eu encontrava com ele, eu lembrava desse fato. Mas ali eu me liberei para não guardar. Temos que amar o nosso próximo liberando o perdão. Você tem liberado perdão para aqueles que te cometem alguma coisa? A sarça ardente e espinheira era símbolo da presença. Você é o símbolo da presença, que não se consumia pelo fogo. Talvez uma árvorezinha, talvez uma árvore frutífera, talvez uma árvore menosprezada, que eu já falei aqui, esquecida, abandonada. Aí vamos plantar essa árvore aqui, deixa ela aí cozinhando, deixa ela aí queimando. Mas foi a que Deus escolheu para falar com Moisés. Olhou para essa pessoa do lado? É que Deus escolheu nesta manhã para estar do seu lado, para estar intercedendo por você. Foi a pessoa que Deus escolheu para morar contigo. Foi a pessoa que escolheu para sustentar você, te alimentar diariamente, preparar o seu papá, né? Como a gente fala, né? Preparar o nosso papá. Foi a pessoa que Deus colocou para que você tomasse conta. Foi a pessoa que Deus colocou para que você estivesse junto. Moisés teve um encontro com a presença de Deus. Precisamos ter encontro com a presença de Deus. A igreja precisa ter encontro com a presença de Deus. Às vezes queremos ter encontro com a presença do homem, mas o melhor é ter encontro com a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é muito importante. A sarça ardente, nós vamos ver aqui, eu vou comentar. A sarça ardente é o símbolo do poder divino, o qual se aproxima do homem. O poder de Deus é o símbolo da presença de Deus, é o símbolo de algo divino que nós vamos sentir e presenciar algo divino, não é algo humano, o qual se aproxima do homem como se fosse uma chama sem causar nenhum dano. A presença de Deus não causa dano em ninguém, pelo contrário, nos aviva, nos desperta. A presença de Deus, o primeiro tópico é que a presença de Deus, ela traz vida. A presença de Deus é vida. A presença de Deus é vida para a igreja. A presença de Deus é vida para os ministérios. A presença de Deus é vida para a família. A presença de Deus
é algo maravilhoso que nos faz jubilar, que nos faz ficar alegre, que nos faz ficar feliz. Deus fez uma promessa de que estaria com o seu povo. Olha o versículo 12, que nós acabamos de ler, vou ler novamente. E Deus disse, quem disse? O povo de Israel passou por tudo, Deus estava presente. Era na coluna de fogo, era na coluna, né? E na nuvem. A coluna de fogo e na nuvem, para proteger eles durante o dia e durante a noite. Durante o dia, do sol com a nuvem, e durante a noite, com a coluna de fogo, para aquecê-los por causa do deserto. E disse Deus, versículo 12, certamente, é certo, é verdadeiro, é correto, que eu te enviei. Quando isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houver tirado este povo do Egito, e servirei a Deus neste monte. Deus estava com ele. Ele falou, eu estarei com você. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo, meu irmão. Deus está com esta igreja. E sempre estará. Deus está com a humanidade. Está acontecendo a pandemia aí. Não entra nessa questão não, que você pode tocar em Deus. E no versículo 19 de Êxodo, Deus escolhe os anciões, Deus escolhe os líderes, e olha, vamos lá para o monte. Vamos lá para o monte, porque lá no monte eu quero falar com vocês. E separa Moisés e fala distante. Mas no capítulo 19, Deus fala assim, olha, vocês vão estar no monte, mas não toca no monte não. Vocês estão proibidos. Quando Deus falou com Moisés, olha Moisés, esse lugar é santo. Onde Deus está é santo. É santificado, é purificado, é avivado e despertado. A presença de Deus. Mateus 28, 20, Jesus ensinando e diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Preste bastante atenção nas palavras do nosso mestre. Jesus nos ensina, temos que guardar os ensinamentos de Jesus. Não é o que eu quero, não é o que a igreja quer, não, é o que Jesus ensina. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Quem disse? O Mestre Jesus. Ele está presente aqui. O Espírito Santo está presente aqui. Jesus falou, é necessário que eu vá para que ele desça aqui, a mesma pessoa. É a presença de Deus aqui nesta igreja. Deus nunca nos deixará sozinho. Deus nunca nos abandonará. A presença de Deus, ela ativa o sobrenatural de Deus. Dá para entender isso? Pessoas necessitadas de alimento, e Deus faz soprar um vento do Oriente e joga as cordonizes no local onde justamente estava o povo hebreu. Deus envia pessoa, Deus envia provisões, justamente aquilo que você precisa, que você necessita, na hora certa, no momento certo. A presença de Deus atinge o nosso espírito, a presença de Deus toca a nossa alma de forma sutil. A presença de Deus, meu irmão, minha irmã, tem influência constante no mundo espiritual e também no mundo físico. A presença de Deus, ela é transformadora. A presença de Deus transforma a maldição em bênção. O interessante é que no início de Gênesis, Deus fala de dois personagens, Adão e Eva. Algo que eu ia falar aqui, nós aprendemos no seminário, quando você falar de Adão e Eva, não troca a ordem não, que pode soar errado. Sempre fala Adão e Eva. Orientação, né, nossa. Não fala diferente não, que pode soar errado, conotação errada, entendimento errado. Então, estavam juntos. Tá rindo? Mas é sério. Estavam juntos, andavam juntos, e também a presença de Deus estava com eles. Mesmo errando, mesmo pecando, mesmo falhando, a presença de Deus estava com eles. E estudando algumas coisas de comportamento que eu gosto de estudar, às vezes a gente se veste, sabe por quê? Porque a origem da humanidade
ela era assim, foi assim. Por causa do pecado, nós nos vestimos para encobrir algo. Nós nos vestimos para esconder algo. E nós sempre vamos andar assim por causa do pecado original. Porque para Deus, é tudo a mesma coisa. Quando nós morrermos, diz a palavra do Senhor, que seremos anjos. Não terá homem e nem mulher. Dá para entender isso? Somente com os olhos espirituais, né? Ele é transformador, a presença de Deus é transformadora. Ela transforma o choro em alegria. Está chorando? A presença de Deus vai transformar o seu choro em alegria. Ela tira a dor da solidão. A presença de Deus nos acalma. A presença de Deus nos traz paz. A presença de Deus muda o nosso estado emocional. Não está sentindo a presença de Deus, vai ficar triste. Não está sentindo a presença de Deus, vai gerar algo ruim na sua vida. Precisamos sentir a presença de Deus em nossa vida. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Deus fez todas as coisas. Não adianta, não há nada que aconteça neste mundo que não escape das mãos de Deus. Temos que olhar com esse prisma. Outro dia aprendi algo com a Thalita, que ela pregando aqui, ela falou sobre algo. A gente ora por uma pessoa que morre, a gente ora por uma pessoa doente, e aí essa pessoa vem e morre, e falece. A gente fica triste, né? Aí ela falou, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem sofrimento, lá no céu não tem doença. Nós oramos e Deus curou, está lá com Ele. Isso confortou meu coração, porque a gente às vezes ora por pessoas e as pessoas, Deus recolhe, né? A igreja ora e recolhe, Deus vai e recolhe, mas ela está lá nos braços do Pai, sã e salva, saudável, alegre, melhor do que nós, está vendo a glória de Deus, está vivenciando a presença de Deus. E aí quem sofre somos nós, né? Que às vezes é um ente querido, é um amigo, um irmão. Quantas pessoas nós temos perdidos, né? A gente entristece. Eu estou com o meu chefe lá, que perdeu o pai, problemas físicos, né? Enfermidade, e perdeu 2 compadres por causa de Covid. O esposo e a esposa. E ele se abateu. Ele precisa de ajuda, ele precisa de palavras, ele precisa, e a presença de Deus ali conforta a vida deste homem. Ele precisa de força, aonde não tem. Mas vamos voltar. Não menospreze as coisas que Deus escolheu. Não menospreze aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Tem um propósito divino. Não menospreze a sua igreja. Não menospreze a sua família. Não menospreze a sua profissão. Não menospreze aquilo que Deus te concedeu. Não menospreze os bens que você tem. Não menospreze o seu vizinho. Não menospreze a sua vizinha. Não menospreze os cultos que estamos vivenciando dia após dia. Não menospreze nada do que Deus está fazendo. Não menospreze o momento que você está vivendo. Tudo foi feito por Deus. Você pode falar para o seu irmão uma palavra vibrante. Tudo foi feito por Deus. Foi feito por Ele. Foi feito por Ele, meu irmão. Foi feito por Ele, minha irmã. Vamos caminhar. Não desanime por não estar vivendo do jeito que você quer, ou da forma que você quer. Vai chegar o tempo devido, o tempo certo, a hora certa. Aí você vai ficar alegre, você vai ficar jubiloso. A segunda coisa que eu quero falar é sobre a presença de Deus. É um local sagrado, é um local preparado por Deus. A Bíblia diz sobre João capítulo 4, eu já falei aqui, eu gosto sempre de falar, porque a gente estuda, a gente começa a puxar coisas importantes. Quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, no Monte Herobe, no Monte de Deus, Monte Sicar. Monte Herobe é esse monte que Moisés estava, que é o chamado Monte de Deus. Aquele monte passou a se chamar Monte de Deus por causa da presença de Deus. Nós passamos a ser chamados cristãos porque somos seguidores de Cristo e andamos com Cristo. Se nós não andássemos com Cristo, nós não seríamos chamados de cristãos, por causa da presença dele em nossas vidas e os ensinamentos dele. E aquela mulher
estava lá uma mulher que tinha 4 maridos e o quinto, não é isso? Ou tinha 5 e o sexto? Não, 4 maridos e o quinto, Jesus fala que também não era marido dela. Uma mulher talvez menosprezada. Os samaritanos eram menosprezados, mas interessante que os samaritanos tinham sangue hebreu. Eu não sei se foi a 10 tribos e meia ou foi uma tribo e meia. 10 tribos e meia, eu acho. Então, mas os samaritanos eu não sei se era das 10 e meia, das tribos e meia, uma tribo e meia. As 10, né? Uma tribo e meia? Pertencia às 10 tribos. Eram os descendentes de Jacó. Porque lá no monte Sicar, estava aquela mulher samaritana, e ela tem um encontro com Jesus. E Jesus, ela fala, olha, quem beber, Jesus fala, quem beber dessa água, terá vida. E ela, olha, esse lugar aqui foi comprado por nosso pai Jacó. Esse local aqui pertence ao nosso pai Jacó, que Jacó comprou lá atrás, tinha comprado. E olha, isso aqui era um local sagrado. Jacó, quando comprou aquela terra, ele fez um altar naquele local. Por isso aquele local era um lugar sagrado, era um lugar de culto. Aquele local era um local sagrado. Dá para entender isso? Aquele local era um local sagrado. Ela tem um encontro com Jesus no local sagrado. Aí ela fala, olha, Jesus fala, não é neste monte, não é neste local, e nem em Jerusalém, que vamos adorar. Era um local de culto. Jerusalém era o lugar de adoração. E Jesus diz, versículo 24 do capítulo 4 de João, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher sente a presença, tu és profeta, tu és o Messias, tu és aquele, ela começa a sentir a presença de Deus. Isabel, quando teve encontro com Maria, o anjo fala com Maria lá, Maria, olha, bem-aventurados é o fruto do teu ventre, o anjo começa a falar, você vai gerar o mestre, você vai gerar o Espírito Santo, você vai ser concebida por... Maria tem um encontro com o anjo, passa o tempo, ela vai desesperadamente, ela quer encontrar com Isabel, o tempo, ela está querendo encontrar com Isabel para saber se a revelação do anjo é verdadeira. E quando as duas se encontram, João Batista salta dentro. Olha só, vamos conjecturar aqui. Ontem, Maria teve um encontro com o anjo fala que ela geraria um filho. E hoje, domingo, Maria sai de manhã cedinho para falar com Isabel, para ter um encontro com Isabel, para saber que tudo que o anjo falou é verdadeiro. Aí João Batista salta dentro do ventre de Isabel. Aí Isabel, inspirada, cheia do Espírito Santo, fala, bem-aventurado é o fruto do seu... Entendeu o mistério de Deus? Ontem, hoje já estava lá sendo gerada. Dá para entender, Alex, isso? Maria talvez era menosprezada por muitos, né? Mas quando ela chega lá, ela sente a presença de Deus. As duas têm um encontro. E ali naquele local, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Uma mulher que tinha talvez 4 e o atual não pertencia a ela. E Jesus não menosprezou aquele encontro. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã, por aquilo que você está vivendo. Aquele local era santo. Aquele local onde Jesus estava com a mulher samaritana era santo. O próprio Deus, ele se apresentou para aquela mulher. O próprio Deus se apresentou para Moisés. O próprio Deus se apresenta para você o tempo todo. Isso não é o pastor que se apresenta. Quem te visita é o Espírito Santo. Quem está falando contigo é o Espírito Santo no seu ouvido. Se você ouvir outra voz, não é a voz do Espírito Santo. Local onde Deus tem um diálogo profundo com Moisés. Local onde Deus tem um diálogo íntimo com a mulher samaritana, mais profundo, porque ela precisava. Talvez ela estava vivendo conflitos emocionais. O problema está em mim. Eu tenho 4 homens e o quinto não é meu. Moisés estava vivendo um conflito emocional por tudo aquilo que ele aprendeu no Egito.
Moisés talvez aprendeu a doutrina politeísta. Tudo é Deus, a cadeira é Deus, a árvore é Deus, os bonecos são Deus, tudo é Deus, a areia é Deus, a água é Deus. Moisés aprendeu isso, mas quando ele tem aquele encontro, ele vê, opa, a sarça é Deus também. Mas nós temos a cultura monoteísta, que só existe um Deus, e fora dele não há outro. Os dois pilares que eu falei, amar a Deus e amar ao próximo. Local onde Deus tem um diálogo íntimo com toda a humanidade, neste momento, é aonde você está. Está falando aqui contigo aqui agora. Vai falar contigo na rua, vai falar contigo no metrô, vai falar contigo no carro, vai falar aonde você está. Deus não vai chegar daqui, vai botar um microfone e vai lá onde você está para você ouvir o culto. Não, para ouvir o culto da igreja tem que estar aqui. É aqui que Deus vai falar contigo no culto. E Ele também fala onde você está. Que intimidade era aquela de Moisés com Deus? Que intimidade era aquela da mulher samaritana com Jesus? Que intimidade é essa que Deus se apresenta para você? Que intimidade é essa? Não tem intimidade, apenas Deus, Ele escolhe, Ele faz o que quer, da forma que Ele quer. O que Moisés fez para receber tão grande dádiva de ser escolhido por Deus, para liderar aquele povo? Se ele vivia no regime politeísta, se ele vivia no meio daquele povo, ainda que foi aos cuidados da sua mãe, mas ele aprendeu nas escolas egípcias o politeísmo. Quando Deus falou, tira a sandália, Moisés, Deus estava falando, ou está falando para nós, tira o seu eu, Moisés, tira aquilo que você aprendeu, Moisés, tira tudo que você guardou, tira tudo que você aprendeu até agora, Moisés, e aprenda a me adorar, Moisés, aprenda a seguir os meus estatutos, Moisés, aprenda a descer do salto, Moisés, aprenda a andar nos caminhos que eu estou te colocando, Moisés, aprenda a ouvir a minha voz, Moisés. É eu que estou contigo, mas eu sou gago, não sei falar direito, eu tenho problemas físicos. Não importa o problema que você tem, eu vou te usar. Tira a sandália, tira o seu eu, tira a sua vontade, Moisés, tira os teus sentimentos, Moisés, tira os seus planos, Moisés, tira os seus projetos, Moisés, tira o seu plano de derrota, minha irmã, meu irmão, tira o seu plano de fracasso, meu irmão, minha irmã, tira as impossibilidades, as barreiras, tira tudo isso que você coloca de impedimento para que Deus te use, tira os seus sentimentos ruins, de solidão. E Deus fala, eu estou contigo, Moisés. Quando você tira tudo isso, você se apresenta. Diz o texto que Moisés ouviu de longe a voz, e Moisés chegou para perto. Se aproxime mais de Deus, para ver o que Ele vai fazer na sua vida. Chegue mais perto, chegue mais próximo. Se aproxime como Moisés. Interessante que ele chegou perto. Sabe o que Deus falou? Mais perto, Moisés. Deus quer que nós chegamos a Ele mais próximo possível. Mais próximo possível, para que não haja ninguém no meio, para que não haja nenhuma interferência. Se houver algum intervalo, se houver algum hiato, uma brecha, alguém vai chegar. O seu casamento, não deixe ninguém se aproximar do seu casamento, porque pode trazer consequências ruins. Cuidado, vigia, cuidado com aquilo que você faz. Se aproxime mais, Moisés, chegue mais perto. Aí ele se apresenta, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. O mesmo Deus do passado estava se apresentando para João. E para finalizar, capítulo 4, versículo 29, Jesus diz, aquela mulher diz, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Nossos antepassados adoravam aqui neste lugar. Nossos antepassados viviam aqui neste monte. A mulher samaritana falando. Um reencontro com o passado do local de adoração
mas no momento presente. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente. E Ele tem um encontro conosco. O mesmo Deus de Abraão, Ele está se apresentando. E vamos assim, finalizando, dizendo, o encontro das maravilhas de Deus. O encontro do inesperado. O encontro talvez do absurdo. O encontro talvez de algo que você não estava esperando. Um encontro de alegria, um encontro com júbilo. Jesus instrui aquela mulher samaritana dizendo, eu sou a presença de Deus. Este que fala contigo é a presença de Deus. Quem beber desta água, jamais terá sede. Quem vê o Pai, vê a mim. Agora a igreja. Quem vê a igreja, vê o Pai. Quem vê Jesus, vê a igreja. Quem vê a igreja, vê Jesus. Tem que ser assim, precisa ser assim. Jesus é a revelação pessoal de Deus e de todo o propósito eterno para com a sua igreja. Aqui eu passo a palavra.